Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Esse é o quadro Maratona de Questões. Hoje nós estaremos resolvendo algumas questões de geografia e comentando em cima dessas questões. Só lembrando que este canal faz parte da plataforma Passei Direto, uma das maiores plataformas de ensino do Brasil. Vamos lá, hoje as questões serão de geografia que estiveram no Enem de 2010. Primeira questão: o crescimento rápido das cidades nem sempre é acompanhado no mesmo ritmo pelo atendimento de infraestrutura para a melhoria da qualidade de vida, a deficiência de redes de água tratada, de coleta e tratamento de esgoto, de pavimentação de ruas, de galerias de águas fluviais, de áreas de lazer, de áreas verdes, de núcleo de formação educacional e profissional, de núcleos de atendimento médico-sanitário é comum nessas cidades. Primeira questão: sabendo que o acelerado crescimento populacional urbano está articulado com a escassez de recursos financeiros e a dificuldade de implementação de leis de proteção ao meio ambiente, pode-se estabelecer o estímulo a uma relação sustentável entre conservação e produção a partir, alternativa A, do aumento do consumo pela população mais pobre de produtos industrializados para o equilíbrio da capacidade de consumo entre as classes, alternativa B, da seleção e recuperação do lixo urbano, que já é uma prática rotineira nos grandes centros urbanos dos países em desenvolvimento, alternativa C, da diminuição acelerada do uso de recursos naturais, ainda que isso represente perda da qualidade de vida de milhões de pessoas, alternativa D, da fabricação de produtos reutilizáveis e biodegradáveis, evitando-se substituições e descartes como medidas para a redução da degradação ambiental, ou alternativa E, da transferência dos aterros sanitários para as partes mais periféricas das grandes cidades, visando-se a preservação dos ambientes naturais. Gabarito da questão, alternativa D, a fabricação de produtos reutilizáveis e biodegradáveis, evitando-se substituição e descartes como medida para a redução da degradação ambiental. Comentário aí da questão. A questão representa um consumo consciente da limitação dos recursos naturais e do impacto do lixo fabricado pelo homem no meio ambiente. Além da população, governos e órgãos internacionais também têm papel fundamental na promoção do consumo consciente. O tema é uma das prioridades, por exemplo, da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, da Organização das Nações Unidas, que traz 17 objetivos para o planeta. Entre outros pontos estão assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis. Questão de número 2, INEP 2010. O volume de matéria-prima recuperado pela reciclagem do lixo está muito baixo das necessidades da indústria. No entanto, mais que uma forma de responder ao aumento da demanda industrial por matéria-prima e energia, a reciclagem é uma forma de reduzir o lixo no processo industrial. A prática abordada no texto corresponde, no contexto global, a uma situação de sustentabilidade que, alternativa A, reduz o buraco na camada de ozônio nos distritos industriais, alternativa B, ameniza os efeitos das chuvas ácidas nos polos petroquímicos, alternativa C, diminui os efeitos da população atmosférica das indústrias siderúrgicas, alternativa D, diminui a possibilidade de formação das ilhas de calor nas áreas urbanas, ou alternativa E, reduz a utilização de matérias-primas nas indústrias de bens de consumo. Gabarito da questão, alternativa E, reduz a utilização de matérias-primas
nas indústrias de bens de consumo. Comentário aí da questão: a reciclagem é o processo de reaproveitamento do lixo descartado, dando origem a um novo produto ou uma nova matéria-prima, com o objetivo de diminuir a produção de rejeitos e o seu acúmulo na natureza, reduzindo o impacto ambiental. Apesar de não ser a única medida a ser realizada para a diminuição do lixo produzido pela sociedade, a reciclagem possui um importante papel, uma vez que, além de reduzir a quantidade de rejeitos, também diminui a procura por novas matérias-primas. Dessa forma, quanto mais se recicla, mais se reaproveita e, consequentemente, menor a necessidade de extrair novos materiais da natureza. INEP 2010, terceira questão. No século XIX, para alimentar um habitante urbano, eram necessárias cerca de 60 pessoas trabalhando no campo. Essa proporção foi se modificando ao longo desses 2 séculos. Em certos países, hoje, há um habitante rural para cada 10 urbanos. O autor expõe uma tendência de aumento de produtividade agrícola por trabalhador rural, na qual menos pessoas produzem mais alimentos, que pode ser explicada. Alternativa A: pela exigência de abastecimento das populações urbanas que trabalham majoritariamente no setor primário da economia. Alternativa B: pela imposição de governos que criam políticas econômicas para o favorecimento do crédito agrícola. Alternativa C: pela incorporação homogênea dos agricultores às técnicas de modernização, sobretudo na relação latifúndio-minifúndio. Alternativa D: pela dinamização econômica desse setor e utilização de novas técnicas e equipamentos de produção pelos agricultores. Ou alternativa E: pelo acesso a novas tecnologias, o que fez com que áreas em altas latitudes, acima de 66 graus, passassem a ser grandes produtoras agrícolas. Gabarito da questão: alternativa D: pela diminuição econômica desse setor e utilização de novas técnicas e equipamentos de produção pelos agricultores. Como comentário da questão, o trabalhador rural só pôde aumentar tão expressivamente sua produtividade por meio da utilização de novas técnicas e equipamentos. As plantações modernas e as operações agrícolas são realizadas de maneira muito diferentes quando comparadas às praticadas algumas décadas atrás. Inicialmente, podemos relacionar este salto em produtividade e gerenciamento das plantações aos avanços tecnológicos que vêm sendo aplicados à agricultura, maior atenção à chamada Revolução Verde. A tecnologia agrícola hoje inclui o uso de diversos tipos de sensores, utilização de máquinas e sistemas integrados. Enem 2010, quarta questão. A interpretação do mapa indica que entre 1990 e 2006, a expansão territorial da produção brasileira de soja ocorreu da região. Alternativa A: sul, em direção às regiões centro-oeste e nordeste. Alternativa B: sudeste, em direção às regiões sul e centro-oeste. Alternativa C: centro-oeste, em direção às regiões sudeste e nordeste. Alternativa D: norte, em direção às regiões sul e nordeste. Ou alternativa E: nordeste, em direção às regiões norte e centro-oeste. Gabarito da questão: alternativa A: sul, em direção às regiões centro-oeste e nordeste. Como comentário desta questão, no Brasil, a soja foi introduzida pelos japoneses imigrantes que trouxeram em 1908, mas o Brasil estava com a produção rural voltada para o café, logo a soja não ocupou espaço.
O desenvolvimento efetivo da soja só ocorreu na década de 70, impulsionado pela indústria de óleo e pelas necessidades impostas pelo mercado mundial. A produção de soja passou a ser expressiva no Brasil por volta da década de 1960. Nessa época, cerca de 98% da soja eram plantadas na região sul do Brasil. A partir da década de 1980, a soja começou a ganhar espaço expressivo no centro-oeste brasileiro e na década de 2000 já representava 60% da produção nacional. Mas recentemente, o Nordeste também vem ganhando espaço na produção de soja, com destaque para os estados da Bahia, Piauí e Maranhão. Enem 2010, quinta questão. A maior frequência na ocorrência dos fenômenos atmosféricos apresentado na figura relaciona-se a: alternativa A, concentrações urbano-industriais; alternativa B, episódios de queimadas florestais; alternativa C, atividades de extrativismo vegetal; alternativa D, índice de pobreza elevados; ou alternativa E, climas quentes e muito úmido. Gabarito da questão: alternativa A, concentrações urbanos industriais. Perceba que o mapa traz como título a ocorrência de chuva ácida. Então, como comentário da questão, a chuva ácida é a precipitação com a presença de ácido sulfúrico, ácido nítrico e ácido nitroso, resultantes de reações químicas que ocorrem na atmosfera. As atividades humanas são as principais responsáveis por esse fenômeno da chuva ácida. Como vimos, a liberação de gases em decorrência do uso de combustíveis fósseis é a principal responsável pela formação de chuvas ácidas. A chuva ácida também pode causar a corrosão de mármores e calcários e a oxidação de metais em monumentos históricos, como os prédios e estátuas. Sobre a chuva ácida, vamos aprofundar um pouco mais sobre o tema. O dióxido de carbono existente na atmosfera já torna a chuva levemente ácida, mesmo em condições naturais. O óxido de enxofre e o nitrogênio são os principais componentes da chuva ácida. Esses compostos são liberados na atmosfera através da queima de combustíveis fósseis. Ao reagirem com as gotas de água da atmosfera, formam o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Juntos, esses dois ácidos provocam o aumento da acidez da água da chuva. Um exemplo da consequência da chuva ácida foi observada no Brasil. O município litorâneo de Cubatão, em São Paulo, apresenta grande concentração de indústrias e a chuva ácida destruiu a vegetação da encosta da Serra do Mar, expondo o solo à erosão. Obrigado, até a próxima aula.